A paz do Senhor, adolescente, estamos aqui para mais uma aula de número 11. Eu sou o pastor Eric e nós somos aqui da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, aqui em Campo Grande, Cariacica, Espírito Santo, Brasil. A paz do Senhor, adolescentes. Meu nome é Tiago e eu sou aluno dos adolescentes. A paz do Senhor, adolescentes. Meu nome é Letícia e eu também sou dessa turma. A paz do Senhor, adolescentes. Eu sou a Tainara, eu sou da turma dos jovens e hoje fui convidada pelo nosso pastor Eric para estar aqui com vocês ministrando essa aula sobre a divisão dos reinos. Eu gosto muito de falar sobre reino, rei, rainha, guerra. Eu gosto muito de história. Essa aula vai ter muita história. Você gosta muito de história? Coloca aí nos comentários. Também coloca aí nos comentários de onde você está nos assistindo. Se você não é da nossa igreja, coloca de onde você é. Estamos muito felizes pela sua presença aqui. Aproveita para dar um like nesse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal para você não perder nenhuma novidade. É verdade, tá? E vamos orar para iniciar nossa aula. Senhor Deus, eterno Pai, gratidão por mais esse dia. Senhor, obrigado por essa BD, Senhor, que nós vai se iniciar agora, Senhor. Que os adolescentes possam aprender todo o conteúdo que vai ser ministrado agora, Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, adolescentes. Hoje estamos aqui para nossa leitura bíblica, que se encontra em 1 Reis 16, 26. E andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados com que ele tinha feito pecar a Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com suas vaidades. Foi isso, adolescentes. Tchau! E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre como foi essa divisão, como ela aconteceu, quem foi o seu líder, quais foram os resultados territoriais e espirituais para Israel. Como Tainara disse anteriormente, que ela gostava muito da divisão do reino, sobre reis, rainha, então hoje nós vamos tratar um pouquinho da divisão deste reino. Ainda com Salomão, os impostos já estavam pesados para o povo de Israel. Então ele tinha um líder, um general de guerra, que se chamava Jeroboão. E ele chegou então até Salomão naquela feita e pedindo para que ele abaixasse os impostos porque o povo já estava reclamando. Só que Salomão já não quis escutar, já no final do seu reinado. E então ele veio a falecer. Falecendo Salomão, quem assumir o trono é o seu filho, seu sucessor, que é justamente Roboão. Roboão, ao assumir esse trono, ele não vai saber ainda como distinguir ou como guiar o povo por ainda estar cedo ainda na liderança do povo. E Jeroboão vai voltar novamente então até Roboão e vai falar para ele assim, olha, ainda no tempo do seu pai Salomão, os impostos já estavam sendo pesados demais para o povo. Então, o povo já está sofrendo bastante. Então, vamos fazer um combinado aqui? Vamos abaixar essa taxação desses impostos para que o povo consiga arcar com todo esse custo, com toda essa demanda, e nós teremos, então, um povo mais unido, mais forte, mais feliz. Só que, o que Roboão vai fazer? Ele vai criar, então, uma dúvida na mente dele, por ser novo ainda, e ele vai procurar, então, seus conselheiros. E ali tinha dois tipos de conselheiros, como se fossem amigos dele, como vocês têm hoje, adolescentes. Então, ele vai procurar ali, então, seus conselheiros mais novos e os conselheiros mais experientes, os anciãos, nós podemos dizer assim. Os anciãos vão falar para ele bem assim, olha, Roboão, a questão é o seguinte, realmente está pesado para o povo, não precisa disso tudo. Vamos abaixar a taxação dos impostos para que todo mundo consiga arcar com isso e todo mundo fique feliz e o reino possa avançar. Quando ele chega até os conselheiros dos mais novos, ele vai falar assim, não, Roboão, vamos fazer o seguinte, você continua pesando a mão, porque se você tirar a mão agora sobre a taxação dos impostos, as pessoas vão achar que o rei agora, o novo rei, que manda sobre eles, que ordena sobre eles, vai perder um pouco o respeito. Então vai criar-se como se fosse uma mística de que Roboão não é mais agora severo como foi Salomão. Vai passar a ser conhecido como um homem frágil, um líder que não tem pulso firme. Roboão, escutando isso, ele vai seguir o exemplo de quem? Justamente o exemplo daqueles conselhos dos mais novos. E ele vai continuar pesando a mão sobre a taxação dos impostos sobre o povo de Israel. E o que vai acontecer então? Aí surge Jeroboão e Roboão. Roboão não aceitou abaixar os impostos. Jeroboão também não aceitava pagar esses impostos. O que vai acontecer? Vai haver uma rachadura no reino de Israel. Roboão vai reinar sobre a tribo do sul e Jeroboão vai reinar sobre a tribo do norte. Então Jeroboão leva com ele as 10 tribos e Roboão fica simplesmente com 2 tribos, que é a tribo de Benjamim e Judá. Então surge então essa separação e essa divisão do reino. Agora o reino passa a estar dividido, ou seja, um vai passar a se chamar reino de Israel, que é o reino do norte, reino de Jeroboão, que tem a sua capital em Samaria. Outro vai passar a se chamar o quê? Reino do sul, que tem a sua capital Jerusalém, que é onde ficava o templo de adoração. Aí surge a divisão do reino. Mas será que os adolescentes sabem disso? Será que vocês sabiam disso? Será que vocês sabem também as consequências espirituais que isso trouxe para o povo? A paz do Senhor, adolescentes, tudo bem com vocês?
Hoje eu estou aqui com a Ana Carolina. Ana Carolina. Por que o reino de Israel foi dividido? Porque eles desobedeceram a Deus. E o que isso causou espiritualmente no povo? Eles se distanciaram de Deus e viveram no pecado. Estamos aqui com a Mariana, Mariana. Por que o reino de Israel se dividiu? eles brigaram por conta do pecado. E o que isso causou espiritualmente pro povo? Eles ficaram mais longe de Deus. Estamos aqui com o Nicolas, Nicolas. Por que o reino de Israel se dividiu? por causa que a soberba subiu ao coração do rei. E qual foi a consequência espiritual disso? Que isso acabou levando a todos de Israel a pecarem. Por isso que o povo se dividiu. Muito bem, bom saber que vocês têm crescido na graça do conhecimento do Senhor. E aqueles que não sabiam dessa informação, já anota para que você guarde tudo aqui na sua mente. Seja então um historiador bíblico. Bom que vocês saibam que essa divisão, ela trouxe muitos prejuízos, tanto para o Reino do Norte quanto para o Reino do Sul. A gente vai aprender na aula de hoje como que o Reino do Norte ficou depois dessa divisão, como que o Reino do Sul ficou depois dessa divisão, né, Tiago? A princípio, Jeroboão tinha recebido o reinado de Deus. O alertou para que obedecesse os mandamentos do Senhor. Entretanto, Jeroboão, por medo de o povo se submeter a ele, a ir em Jerusalém para adorar a Deus, ele construiu 2 templos, um em Betel e um em Dan. Jeroboão levou a idolatria ao povo de Israel, construiu ídolos e imagens para o povo adorar, e constituiu sacerdotes que não eram da tribo de Levi. Portanto, ele se tornou um rei idólatra, que corrompeu o culto, o sacerdócio e toda a nação. E galera, a situação ficou crítica. Por quê? Quando a gente deixa de adorar a Deus e coloca qualquer outra coisa no lugar de Deus, tudo na nossa vida começa a dar errado. Então, tudo no reino de Israel começou a dar errado também. Pensa, ele por ciúme, por medo de que o povo fosse até Jerusalém adorar a Deus, que era onde ficava o templo, o local de adoração, ele constrói altares que não eram para Deus, para que as pessoas ficassem ali e não saíssem do reino de Israel. Então, ele queria manter as pessoas ali. Jeroboão, ele não se lembrou das promessas do Senhor sobre a vida dele, do chamado que Deus tinha para a vida dele. Ele se corrompeu. Então ele começa bem obedecendo ao Senhor, mas ele se corrompe. Agora vai surgir o que nós chamamos na luta de ringue. Então agora vai ser profeta versus reis. Agora Deus vai começar então a levantar os profetas para poder começar a falar com os reis da sucessão do povo do norte. Porque toda a linhagem da tribo do norte que vinha sucessivamente a Jeroboão, todos eles vão começar a viver de maneira errônea perante as vontades e as promessas do Senhor. Ou seja, aquilo que começou certo, como a Tainara falou, porque foi um profeta que alertou ele, que Deus escolheria ele para reinar sobre o reino do norte, mas ele não obedeceu com medo de perder o seu reinado. Ele inventou um templo, coisa que Deus não mandou fazer. Então agora surge um profeta para poder alertar ele. E nós temos então o primeiro reinado que vem depois de Jeroboão. E esse reinado, então, a Letícia vai falar para nós quem era e quem foi e como sucedeu. Os reis que sucederam Jeroboão fizeram coisas parecidas ou até piores. E se não fosse pela misericórdia de Deus de levantar profetas para tentar trazer o arrependimento para o povo, a nação estaria perdida. E o 6º rei, que no caso é o reino do norte, se chamava Onri. E na Bíblia diz que ele pecou contra o Senhor mais do que aqueles que foram reis antes dele. E o reino dele durou 12 anos e depois que ele morreu, o filho dele, Acabe, reinou no lugar dele. E antes de eu falar sobre quem foi Acabe, Lê, o que Onri proporcionou a Israel? Ele reforçou a prática da idolatria e ele despertou a ira de Deus. Ele foi muito corrupto. Foi uma sucessão de erros. Jeroboão errou e os que sucederam a ele vieram fazendo coisas ainda mais terríveis do que eles. Até chegarmos em Acabe, um rei que ele ouvia, ele sabia da verdade e ainda assim ele se corrompe. Mas como se deu a corrupção de Acabe? Ele se casa com uma mulher perversa, ele se casa com Jezabel, uma princesa, uma pessoa importante para sua época. Assim como na nossa época existem muitas mulheres aí que chamam a atenção, são cheias de status, de luxúria, pessoas que são desejáveis para qualquer menino. Pois então, Jezabel era assim. Ela era formosa, ela era vaidosa. Jezabel, ela se torna esposa de Acabe, uma coisa que não poderia acontecer, porque Jezabel, ela era uma mulher muito, muito idólatra. Ela adorava ao Deus
ela adorava a Baal, um ídolo, e ela não se contentava em adorar ele somente, ela queria que todo Israel adorasse a Baal. Por isso, ela manda matar os servos do Senhor. Ela manda tirar todo tipo de adoração a Deus e levantar altares a Baal em toda Israel. Então, vocês podem pensar, Só trocou um Deus pelo outro. mas não é bem assim. Primeiro que a Baal não era Deus. E segundo, que as atrocidades que eram feitas em nome de Baal, elas eram gigantescas. Sacrifício de crianças, sacrifício de animais, sacrifício da pureza de muitas pessoas que eram levadas para aqueles templos de Baal para cometer imoralidades que são totalmente ilícitas e repugnantes até de falar com vocês. Então, quando Acabe reina, juntamente com a sua esposa Jezabel, que na verdade quem reinava era Jezabel e Acabe só obedecia a ela, Israel, ele está indo à derrota. Então, se o Senhor Deus não viesse com uma intervenção imediata, seria o fim da nação de Israel. Assim como Deus ordenou sempre os profetas, nós estamos falando que profeta versus os reis, então, da mesma forma, Deus vai levantar outro profeta para poder alertar Acabe e Jezabel que eles estavam descumprindo a vontade de Deus. Então, Deus vai levantar Elias, e Elias vai ser um dos profetas que não se calaram, e ele entregou a mensagem de Deus. E você, adolescentes, tem entregado a mensagem de Deus? Adolescentes, vejam como o nosso Deus ele é misericordioso. Israel escolheu desonrar a Deus. Israel escolheu servir a outros deuses. Israel escolheu um Deus que não ouvia a eles, que era Baal, que pedia coisas, sacrifícios que Deus nunca pediu, sem propósito algum. Sacrifício para chover, sacrifício para fertilidade, sacrifício para ficarem ricos, coisas sem sentido algum. E eles traíram ao Senhor. Eles, como uma esposa que é amada pelo seu esposo, abandona a sua casa e vai viver com outro homem. Foi isso que a nação de Israel fez. E olha como o nosso Deus é um Deus que ele nos ama. Ele envia profetas para insistir com o povo de Israel, para alertar: ei, voltem-se para mim, se arrependam de todo o coração, abandonem essas práticas. Ele enviava os seus profetas para falar com os reis, para que eles direcionassem o povo. Deus insistiu muito com aquela nação, assim como ele insiste comigo e com você. Muitas pessoas vão falar para vocês que Deus é um Deus de castigo, que Deus não amava as pessoas porque ele enviava o castigo, mas não é bem assim. Ele é um pai de amor, e um pai, antes de corrigir o seu filho, ele avisa, ele alerta, ele ensina, e Deus fez isso com Israel. E até quando ele envia o castigo, é para que o povo se arrependesse, para que o povo não morresse em seus pecados. Adolescentes, eu não sei como você está vivendo hoje, quais têm sido as suas práticas, quem está habitando no seu coração, quem é o Deus do seu coração. Mas hoje, Deus envia pessoas para falar com você, para que você se arrependa antes que o castigo venha. Não espere para que Deus envie uma repreensão a você, ou que tudo dê errado na sua vida para se voltar ao Senhor. Enquanto há tempo, abra o seu coração, peça perdão a Deus de tudo aquilo que você tem feito que não o agrada, e volte-se para o Senhor em espírito e em verdade. Abra o seu coração para que o Senhor fale com você. Deus não quer que você viva na desobediência como o povo de Israel, mas ele quer te levantar como levantou Elias e levantou Eliseu, para ser um profeta nessa geração. Vamos conhecer um pouco mais sobre esses profetas? Elias e Eliseu, profetas que não se calaram. Um chamado que ainda ecoa para você, adolescente. E vamos para mais um Você Sabia? Em dias sombrios, quando o povo se vendia por fama, prazeres, mentiras, Deus levantou um profeta com fogo nos ossos, Elias. Ele não era famoso, não era rico, ninguém sabia o seu passado, mas quando ele falava, o céu escutava. Seu nome era um grito: o Senhor é Deus! Enquanto o povo se ajoelhava diante de Baal, Elias se ajoelhava diante do Deus verdadeiro. Ele orou e o fogo desceu. Ele falou e a chuva cessou. Ele se escondeu e os corvos o alimentaram. Ele confiou e o milagre aconteceu. Elias foi a voz quando todo mundo preferiu o silêncio. Foi a coragem quando todo mundo escolheu a covardia. Foi a verdade quando o mundo escolheu a mentira. Mas até guerreiros de fogo precisam de sucessores. Então veio
Eliseu, um jovem que não buscava palco, mas buscava presença, que não queria aplausos, mas queria unção, que pediu porção dobrada, porque entendeu que o desafio também seria dobrado. Eliseu curou o que ninguém podia curar, multiplicou o que não dava para multiplicar, ressuscitou mortos, ouviu os planos do inimigo sem sair de casa, ajudou os pobres, orientou os reis e confrontou injustiças. E tudo isso pelo poder que vinha direto de Deus. Elias mostrou que Deus não usa só os fortes, ele usa os dispostos. E você, adolescente? Quantas vezes se curvou diante da pressão das pessoas? Quantas vezes ficou em silêncio para não ser zoado? Quantas vezes já escondeu a sua fé para se encaixar? Deus está procurando profetas da geração Z, gente comum, mas com coração em chamas. Gente que não negocia a verdade, gente que prefere obedecer do que agradar. Gente que quer viver com um propósito e não só por likes. E para encerrar, e se Deus te chamasse hoje, você teria coragem de queimar tudo o que é raso para viver o eterno? Porque quem anda com Deus, até mesmo sozinho, está sempre rodeado de fogo. Eliseu, ele sucede Elias e olha que bonito, que experiência legal pra vocês. Eliseu, ele poderia ter escolhido viver com a sua família, com a sua fazenda, mas ele abre mão de tudo e ele segue o profeta odiado, o profeta que estava marcado para morrer, e ele se entrega. Olha com quem ele andava, com uma pessoa de Deus. Adolescente, nós precisamos, né, Letícia? Né, Tiago? Andar com pessoas que são de Deus, pessoas que são referências para vocês, pessoas que têm algo para te ensinar, que você possa levar o legado dessa pessoa. Eu sei que o mundo ensina que os mais velhos, eles são retrógrados, que eles não sabem de nada, que eles são chatos, não é verdade? Não é assim que os seus amigos falam na escola, Letícia? Sim, que eles são muito ultrapassados, muito velhos, né? Que, tipo assim, não deixa você fazer nada. Mas essas pessoas, elas têm experiências pra ensinar pra você, coisas que os seus amigos nunca terão. Então, olha que postura legal a de Eliseu, de seguir alguém que amava a Deus de todo o coração. E olha que interessante, ele recebe essa unção dobrada sobre ele. Quem você tem seguido? Quem são as pessoas que você tem admirado no seu Instagram, no seu Twitter? Que unção você pode receber dessas pessoas? Que legado essas pessoas vão deixar na sua vida? Olá, adolescentes! Já pensou o que é sucessão? Quando alguém passa um cargo para o outro, uma liderança para outra? Veja, nas Escrituras Deus orienta, quando isso for feito, deva ser feito segundo a orientação de Deus. Davi quase errou nisso, ele quase que deixou seu filho mais velho assumir e Deus interviu na situação para que Salomão ocupasse o trono. Veja, sempre que um líder passa o cajado para outro, ele precisa escolher alguém cujo caráter honra a Deus. Alguém que ele discipulou, alguém que possa progredir ou passar adiante ou continuar com a visão que Deus deu àquele lugar, porque há uma tendência das pessoas ao assumirem a liderança, quererem inovar tanto e acabando desconfigurando tudo aquilo que a igreja é, e isso acaba removendo os limites dos nossos pais que começaram a obra. Por exemplo, nós somos pentecostais, não fomos nós que começamos essa obra. Não foi a nós que Deus chamou para começar. A gente que herdou, a gente precisa preservar aqueles valores que o Espírito Santo colocou no coração dos nossos fundadores. Sem eles, nós não estaríamos aqui. E nós que vamos passar o bastão para outra geração, precisamos guardar, preservar com fidelidade o que aprendemos, para que os outros também possam desfrutar de forma plena daquilo que a gente vive hoje. Deus abençoe vocês.
É importante frisar que esses erros que eles cometeram trouxe catástrofe para eles, mas espirituais. Então é aquilo que nós buscamos na casa do Senhor. Hoje nós temos os nossos pastores, nós temos os nossos líderes de departamento, que eles estão aqui para poder instruir vocês em que vocês precisarem. Um exemplo disso foi, Roboão poderia muito bem ter escutado os anciões, e nada disso poderia ter acontecido, porque eram exemplos de pessoas que sabiam o que estava falando, mas ele preferiu escutar pessoas mais novas que não sabiam o que estava escutando. Olá, pessoal. Fui seguir meus amigos e deu muito ruim. O resultado? Um reino dividido. Que é o exemplo que a Tainara deu aqui, é justo e é o que acontece nos dias de hoje. Fala assim, seu pai já passou, o tempo já se foi, mas você tem uma escolha, adolescentes. Você está sendo ensinado, você vem à casa de Deus e está sendo ensinado pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, para que você faça uma escolha. Então, independente da sua escolha, saiba que as consequências, elas sempre virão. E as consequências aqui foi que as tribos se separaram. Se criou um altar que nunca foi um altar que Deus criou. Simplesmente porque Jeroboão não queria deixar o povo adorar mais em Jerusalém. E hoje você tem a oportunidade e a liberdade de adorar a Deus. Hoje ninguém te impede de você vir à casa do Senhor adorar a Deus. Hoje ninguém te impede de você abrir a sua Bíblia e fazer o seu devocional. Ninguém te impede, mas é uma escolha sua. E essa escolha sua pode formar o seu caráter no futuro. Pode formar com a pessoa que você vai se casar no futuro próximo. Pode formar o filho que você será, o empresário que você será, o profissional que você será. Tudo isso depende da obediência sua para com Deus. Então escolha servir a Deus, faça essa escolha sábia e digna e escolha pessoas que são capazes e espirituais que você pode confiar. E veja, a Bíblia, ela é a mesma. Ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Essas experiências, mesmo que elas estejam no Antigo Testamento, elas são uma realidade para a sua vida. Se você não ouvir bons conselhos, se você não buscar a direção na palavra de Deus, aquilo que está preparado para você, aquilo que pode ser incrível na sua vida, ele é dividido, ele é rasgado, ele é quebrado, ele é desfeito. Assim como o Roboão, que não ouviu os conselhos, se você não ouvir conselhos, se você não buscar a direção da palavra do Senhor, aquilo que tem de belo na sua vida pode ser roubado, pode ser quebrado, pode ser dividido. E aí você vai ficar buscando outros altares para você se sentir bem, para você ter alegria, e você não vai encontrar. Vai ser como o reino de Israel, uma derrota atrás da outra. Mas se você se encontra nessa realidade e escuta a palavra do Senhor, volte ao Senhor com todo o seu coração. Amém? E agora, chegou o nosso momento tão especial. Momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix. Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto 1000 Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas, e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3:9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. A paz do Senhor, adolescentes. Meu nome é Arthur e hoje eu vim aqui gravar o quiz. Pergunta número 1. O que causou a divisão do reino de Israel após a morte de Salomão? Alternativa A. O surgimento de uma profecia contra o templo de Jerusalém. B. A decisão de Roboão em aumentar os impostos e ignorar os anciãos. C. Uma rebelião de sacerdotes
levitas que queriam o trono. D. O casamento de Roboão com mulheres estrangeiras. Tempo na tela. E a resposta correta é letra D. A decisão de Roboão em aumentar os impostos e ignorar os anciãos. Pergunta número 2. Qual foi o principal pecado de Jeroboão ao assumir o Reino do Norte? Alternativa A. Proibir o culto a Deus em Jerusalém, mas manter os profetas. B. Destruir os livros da lei de Moisés em todo o território. C. Construir 2 bezerros de ouro e insistir um culto alternativo. Ou D. Promover alianças políticas com Judá em segredo. Tempo na tela. E a alternativa correta é a letra C. Construir 2 bezerros de ouro e instituir um culto alternativo. Agora vamos para a pergunta número 3. Qual era o papel dos profetas verdadeiros em meio à idolatria no Reino do Norte? A. Confrontar os reis e chamar o povo ao arrependimento. B. Apoiar o rei com mensagens de paz, mesmo diante do pecado. C. Criar novos rituais para substituir os pagãos. D. Ensinar estratégias militares para conquistar Judá. Tempo na tela. E a alternativa correta é a letra A. Confrontar os reis e chamar o povo ao arrependimento. Pergunta número 4. O que a história de Jeroboão nos ensina sobre fidelidade a Deus? Alternativa A. Que líderes religiosos devem sempre seguir a vontade do povo. B. Que obedecer aos princípios de Deus é mais importante do que manter o controle. C. Que Deus sempre recompensa os que buscam segurança e poder. D. Que a idolatria é uma forma de adoração aceitável quando bem intencionada. Tempo na tela. E a alternativa correta é a letra B, que obedecer aos princípios de Deus é mais importante do que manter o controle. E agora vamos para a última pergunta. A pergunta 5. Em um contexto de apostasia nacional, qual foi a essência do chamado profético de Elias? A. Organizar uma reforma política e religiosa baseada nas leis mosaicas. B. Ser um instrumento da revelação divina, confrontando a idolatria com zelo e fidelidade. C. Restaurar a tradição levítica no culto público de Israel. Ou D. Usar sinais miraculosos para firmar alianças com reis e sacerdotes. Tempo na tela. E a resposta correta é a letra B. Ser instrumento da revelação divina, confrontando a idolatria com zelo e fidelidade. E foi isso. E espero que vocês tenham acertado todas as perguntas. Então agora vamos orar para encerrar nossa aula. Senhor Deus, primeiramente nós queremos te agradecer pelo espírito de sabedoria, Senhor. Pelo Senhor todos os dias estar cobrindo a gente com o teu sangue, Senhor. Que essas palavras possam ter infiltrado no coração de vários adolescentes por aí que estão nos assistindo, Senhor. No nome de Jesus, amém. Amém. Tchau. Tchau. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? Essa turma. Rapaz, não? Não gostou? Não gostou? Tá bom, a gente grava de novo. É assim que os seus amigos falam na escola, Letícia? Sim. Que pai e mãe não sabem de nada.
Fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Ainda com Salomão já tinha pesado um pouco. Ainda com Salomão, os impostos já estavam... Não ia, cara. E os nossos convidados de hoje é... A paz do Senhor, adolescentes. Meu nome é Tiago. Sou aluno dos pré-adolescentes. Rapaz, parece... Vai aqueles políticos, não tem? Esse presidente. Para o quê? Capital... Reino do Sul. Tá me enrolando. A paz do Senhor, adolescentes. Eu sou a Tainara e eu sou... professora. Aluno dos adolescentes. Aqui em Cariacica. Tchau. Tchau. Tinha que ser central lá, Lucas. Desenho animado. Sei de santos, porque eu sou santo. Como é santo aquele que vos chamou. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente?